Um silogismo é um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita e que mais tarde veio a ser chamada de silogismo, constituída de 3 proposições declarativas que se conectam de tal modo que a partir das 2 primeiras, chamadas premissas, é possível deduzir uma conclusão. A teoria do silogismo foi exposta por Aristóteles em Analíticos anteriores. Silogismo regular é o argumento típico dedutivo composto de 3 proposições: premissa maior, premissa menor e conclusão, onde 3 termos, maior, médio e menor, são compostos 2 a 2 no silogismo. As premissas são um ou 2 juízos que precedem a conclusão e dos quais ela decorre como consequente necessário dos antecedentes, dos quais se infere a consequência nas premissas. O termo maior, predicado da conclusão, é o termo menor, sujeito da conclusão. São comparados com o termo médio e assim temos a premissa maior e a premissa menor, segundo a extensão dos seus termos. Um exemplo clássico de silogismo é o seguinte: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Assim temos o seguinte esquema de premissas: a universal afirmativa, todo homem é mortal, e universal negativa, nenhum homem é mortal, e particular afirmativa, algum homem é mortal, ou particular negativa, algum homem não é mortal. Exemplos de tábua: de oposição, todo ser vivo é mortal; contrária, nenhum ser vivo é mortal; subcontrária, algum ser vivo é mortal; contraditória, algum ser vivo não é mortal. Primeira figura: a figura não muda por ser perfeita. Aqui o termo médio ocupa a posição de sujeito na premissas maior e predicado na premissa menor. Supré: nesta figura, os modos legítimos são Bárbara, a celarente, eae, dari, aí, ferio e io. Esses nomes foram dados pelo filósofo medieval no século XII, Pedro Aberlado. Todo metal é corpo, todo ferro é metal, todo ferro é corpo, Bárbara. Segunda figura: na figura, o termo médio ocupa a posição de predicado em ambas as premissas, segundo pré-pré. Nessa figura, os modos legítimos são Cesare e ae, camestres, ae, festino e io, barocco, aou. Terceira figura: na terceira figura, o termo médio ocupa a posição do sujeito nas 2 premissas. Terceira, sussuoi. Nessa figura, os modos legítimos são darapte, aai, felapton, eao, disames, iai, socardo, oao, datise, ai e ferizon, eio. Nenhum mamífero é pássaro. Algum mamífero é animal que voa. Algum animal que voa não é pássaro, ferizon. Quarta figura: na quarta figura, o termo médio ocupa a posição de predicado na premissa maior e de sujeito na premissa menor. Quarta, pré-su. Nessa figura, os modos legítimos são Bamalipe, aai, calemes, aee, dimatis, iai, fesapo, eao e fresizon, eio. Pedro é homem. Todo homem é mortal. Algum mortal é Pedro. Bamalipe. Regra do silogismo: para que um silogismo seja válido, sua estrutura deve respeitar regras. Tais regras, em números de 8, permitem verificar a correção ou incorreção do silogismo. Primeira regra: todo silogismo contém somente 3 termos: maior, médio e menor. Segunda regra: os termos da conclusão não podem ter extensão maior que os formatos das premissas. Terceira regra: o termo médio pode não entrar na conclusão. Quarta regra: o termo médio deve ser universal ao menos uma vez.
Quinta regra: de duas premissas negativas, nada se conclui. Sexta regra: de duas premissas afirmativas, não pode haver conclusão negativa. Sétima regra: a conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Oitava regra: de duas premissas particulares, nada se conclui.